presentes. Estamos aqui unidos com o objetivo comum de adorarmos o nosso Deus nesse sábado, estudar a sua palavra e aprender mais a respeito do nosso Deus. Muito bem, hoje é um dia todo especial, tá? É o dia em que a Igreja Adventista comemora o Dia da Saúde. E por essa razão, o tema central do nosso sermão hoje será viver bem e com saúde. E a nossa vida tem que ser pautada por normas, por regras, por atitudes que contribuam com a nossa saúde. A nossa saúde é um dom de Deus. A nossa saúde precisa ser preservada porque depende de Deus e depende de nós também fazermos a nossa parte. Viver bem e viver com saúde. É o que nós vamos abordar nesta manhã. A palavra de Deus diz o seguinte, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em nós. Não é isso? A palavra de Deus é muito clara sobre isso, e a lição da Escola Sabatina deste trimestre, nós estamos estudando isso. Deus habita em nós. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, pertence a Deus. E nós não podemos colocar dentro do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, algo que seja prejudicial a esse templo, porque Deus não se agrada disso. Por isso que a nossa atenção para a nossa saúde precisa ser redobrada. Hoje, se nós não atentarmos para isso, nós acabamos colocando dentro do nosso organismo certos venenos, né? Certas coisas que, ao invés de melhorar, pioram, causam consequências, como aparecimento de certas doenças e assim por diante. Produtos químicos, conservantes dos alimentos e assim por diante. De formas que a nossa vida precisa ser pautada pelas normas estabelecidas pelo nosso Deus. E hoje eu gostaria de focalizar a importância do nosso coração, tanto do coração físico quanto do nosso coração espiritual. Nós temos duas conotações de coração. Um lado, o coração biológico, né? Criado por Deus, e por outro lado, o coração espiritual. E a Bíblia que nós estamos lendo os seus capítulos, os seus versículos, a Bíblia é muito rica em afirmações de que o coração é o centro das afeições. O coração é o núcleo espiritual onde Deus atua e assim por diante. Gostaria que o irmão Adilson começasse a produção para que nós possamos então desenvolver essa questão de viva bem e com saúde. Tá? Adilson, por favor, passe para mim. Muito bem. Esse é o seu coração. Está batendo aí dentro do seu peito. Vejam bem, essa é uma fotografia dentro da caixa torácica, né? Mostrando o coração batendo. Esses batimentos, que são considerados presentes de Deus, eles significam vida. Nós estamos vivos aqui na igreja porque o nosso coração está batendo. Esses batimentos são muito significativos. O coração é como se fosse uma bomba, né? Lá ela expande, depois ela contrai, e isso ela faz 70 vezes
por minuto, levando vida, levando sangue por toda a extensão das veias, artérias, arteríolas, em todas as partes do nosso organismo. Esse sangue não pode faltar em nenhuma parte do nosso corpo, senão necrose, senão apodrece, né? E aí está o seu coração batendo. Esse coração vai bater sempre, até o dia que Deus nos chamar. Aí entramos num sono, né? Até a volta de Cristo. Quando Cristo voltar, o nosso coração, que estava no pó da terra, ele vai voltar a bater novamente com muito mais propriedade, com muito mais intensidade, porque aí nós seremos transformados da corruptibilidade para a incorruptibilidade, como diz a palavra de Deus. E assim nós esperamos que seja. O dia que Deus nos chamar, cada um de nós, o nosso coração vai parar de bater, mas Deus não vai se esquecer dele. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nesse momento, à medida que os nossos corpos vão saindo da sepultura, esse coração vai voltar a bater de uma maneira muito mais significativa. E o que diz aí o versículo de Santiago, capítulo 5, segunda parte: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Fixem bem essas palavrinhas. Fortalecei o vosso coração. É isso que nós temos que fazer hoje. Fortalecer tanto o nosso coração físico para que ele continue batendo, quanto o nosso coração espiritual, que rege a nossa comunhão e a nossa harmonia com o nosso Deus, né? Muito bem, aqui está uma figura do complexo do coração. É uma máquina perfeita. O coração é um músculo muito forte, né? É um músculo, uma musculatura que contém ventrículos, que são espaços do coração, contém válvulas cardíacas, veias, artérias, nervos, etc. Como está mostrando ali aquela figura, o sangue que circula, entra no coração, sai do coração e assim por diante. Batendo 70 vezes por minuto. E aqui uma informação importante: o coração tem a capacidade de bombear 10.000 litros de sangue a cada 24 horas, mantendo essa condição por toda a vida. Quando o nosso coração tem problemas, nós vamos ao médico para que ele possa corrigir alguma pequena distorção, mas o coração precisa continuar batendo. Quando o coração é retirado da caixa torácica, nessas cirurgias avançadas, cirurgias cardíacas, o coração é substituído por uma bomba artificial, mas o sangue continua circulando pelo interior do nosso corpo. E como já havia dito, nós somos portadores de dois corações: o coração biológico, o físico e o coração espiritual. E existe uma correlação muito estreita entre uma coisa e outra. O coração biológico rege a nossa vida. O coração espiritual rege a nossa aproximação com Deus, a nossa afinidade com Deus. Né? E aí o versículo que já foi lido anteriormente, do sábio Salomão, é um dos versículos mais bonitos da Bíblia, né? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes ou as saídas da vida. O que significa esse guardar o seu coração? É o que nós temos que fazer, você e eu. Temos que guardar o nosso coração. Significa proteger o nosso coração. Muito bem, guardar. Como se guarda o coração físico? Adotando um estilo de vida saudável.
não vamos colocar dentro de nós coisas estimulantes, não é? Como cafeína, cocaína e outras drogas que deixam o coração batendo mais vezes do que o normal. E atividade física. Então são duas coisas muito importantes para o coração: alimentação saudável e atividade física, movimentação. Os cardiologistas recomendam para aqueles que fazem as consultas, que façam suas caminhadas, que frequentem as academias, etc., para que o seu coração seja fortalecido. Isso significa guardar o seu coração no ponto de vista biológico ou no ponto de vista físico. Agora, irmãos, como é que nós guardamos o nosso coração espiritual? Bom, será que nós estamos cuidando devidamente do nosso coração espiritual? E essa guarda o teu coração do ponto de vista espiritual significa, primeiro, estudo da palavra de Deus, estudo diário, estudar a lição da escola sabatina, ler 1 ou 2 capítulos por dia, manter acesa esta chama que nos conduz até o trono de Deus, né? E a oração também, a oração sincera, a oração particular. Quando você está estressado, quando está preocupado, faça o seguinte: vá até o quarto, fecha a porta e ali entre em contato com teu Deus. Isso é guardar o seu coração espiritual. E além do mais, manter estreita comunhão com o nosso Deus. Não querer resolver os nossos problemas por nós mesmos, mas fazer com que Deus conduza a nossa vida. Isso significa guardar o coração, esse conceito tão lindo que foi estabelecido pelo sábio Salomão lá da nossa antiguidade, né? E as doenças do coração físico todos nós conhecemos, né? São as doenças chamadas cardiovasculares, infarto do miocárdio, as anginas, né? As arritmias cardíacas, etc., comuns no nosso meio. E existem também doenças do coração espiritual. E essas doenças precisam ser curadas também. Existe no céu um grande cardiologista, que é o nosso Deus, e ele precisa curar as enfermidades do nosso coração. Por que o nosso coração espiritual fica doente? Porque, vejam aí, o que é dito no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Enganoso. Se por um lado, o sábio Salomão enaltecia o coração espiritual, guarda o teu coração. O profeta Jeremias está antagonizando essa questão, dizendo que o coração é enganoso, precisa ter cuidado com ele. O coração espiritual pode nos levar a distorções, a doenças espirituais, e ali estão elas listadas, né? O orgulho, o materialismo, a inveja, a infidelidade, a ausência de perdão, divisão, né? E outras tantas coisas mais que nós poderíamos citar. Mas as principais são aí. E que nós vamos fazer considerações a respeito de cada uma delas nesta manhã. E Deus tem prometido aos seus filhos grandes remédios para curar o nosso coração. As nossas tendências humanas não são boas, por isso que nós temos que ter muita afinidade com Deus, para que Deus opere através dos seus grandes remédios. Primeiro deles, alegria. Seja o coração alegre. Nós vamos cantando há muitos anos, né? Cheios de louvor, alegria. Por que o cristão tem que ser triste? Por que é que o cristão tem que estar enterrado numa tristeza até chamada de depressão? O remédio de Deus, você tem que ter o seu coração alegre. Seja o coração
alegre, né? O motivo de um coração compreensivo, compreender as coisas, né? Não tomar atitudes inesperadas, exasperadas, né? Um coração bastante compreensivo, que foi alguém da palavra de Deus que pediu isso a Deus, e peça um coração compreensivo, né? E o desenvolvendo um coração sábio também, cheio de sabedoria. Essas coisas vêm de Deus, tanto a alegria, quanto a compreensão, quanto o desenvolvimento de um coração sábio, né? Então, irmãos, é isso que nós temos que pautar na nossa vida física e na nossa vida espiritual. Eu trouxe aqui uma receita para aquele que quer guardar o seu coração físico. Não é uma receita de fonte adventista, mas parece que quem prescreveu isso aqui conhece algo da palavra de Deus. Porque diz assim, são algumas recomendações para você guardar ou para você proteger o seu coração físico ou biológico. Primeiro, utilizar sistematicamente no seu dia a dia pão integral, contendo sementes e fibras. No supermercado nós temos lá um pão integral que é denominado 12 grãos ou multigrãos, né? Esses elementos são muito bons para a nossa saúde, principalmente as fibras que fazem funcionar muito bem o nosso intestino, não é? O arroz e feijão, que é a alimentação básica do brasileiro, pelo menos 5 vezes por semana, mas tem aqui um sermãozinho. Se você puder, use o arroz integral, porque esse arroz integral é muito mais nutritivo do que o arroz comum, que não tem quase nutriente nenhum. O arroz integral contém vitaminas, contém ferro, que são excelentes, inclusive para o nosso coração. Diariamente, apenas uma porção de leite desnatado. Um outro conselho, que nós devemos reduzir o consumo de sal e temperos fortes na nossa alimentação. Eliminar os refrigerantes gaseificados, porque eles contêm substâncias químicas que prejudiciais ao nosso organismo, cafeína, açúcar em abundância, e substituir esses refrigerantes por sucos naturais de frutas, né? E reduzir ao máximo a utilização do açúcar refinado. E usar os seus substitutos, o açúcar light, os adoçantes, etc., o açúcar mascavo, porque eles são menos agressivos ao organismo. E aqui tem um ponto muito importante que devemos estar atentos a ele: reduzir ou mesmo eliminar as carnes vermelhas. Essas carnes vermelhas mal passadas são perigosas, contaminação, prejudicam organismos e assim por diante. Outra coisa aqui: beber pelo menos 2 litros de água diariamente. A água é vida, é fonte de limpeza para o nosso organismo. Eliminar as frituras o quanto possível. E um detalhezinho aqui muito importante: comer vagarosamente. Mastigar bem os alimentos. Porque às vezes você, ao invés de mastigar, come tão rapidamente que acaba engolindo inteiro. E não dá tempo do seu cérebro indicar o momento em que você precisa parar de comer. Então você come demais. Né? Comer bem, vagarosamente. Né? E aqui uma última recomendação: os componentes de um prato deverão ser os mais coloridos possíveis. O colorido da beterraba, o colorido da mandioquinha, o colorido do chuchu e assim por diante. Né? O prato deverá ser o mais colorido possível.
Quando nós montamos o nosso prazo, ele não deve ser montanhoso, não é? Mas chamou atenção Às mesmo. vezes a gente mesmo né? Pratos montanhosos não cabem mais na nossa alimentação. Quando nós montamos o nosso prato, nós precisamos ter duas coisas: equilíbrio e moderação. Para que a nossa saúde seja preservada e o nosso coração. E complementando isso, trocar o elevador para a escada, quando possível. Fazer as suas caminhadas, frequentar a academia, praticar exercícios físicos de 3 a 5 vezes por semana, dar pelo menos 1000 passos diariamente. Aí o seu coração está apto e em forma para continuar batendo até 90, 100 anos ou mais, né? E assim esperamos que todos nós vivamos mais de 100 anos aqui nessa terra de sofrimento para ninguém. Muito bem, muitas pessoas têm lutado muito com a sua saúde, para melhorar a sua saúde, adotando dietas, que às vezes recomendadas pelo médico, para que possa colocar a sua saúde alinhada, ação bater regularmente, ter disposição. E aqui na nossa igreja nós temos um vencedor que conseguiu uma grande vitória na cidade de Bernoulli. Eu gostaria que viesse aqui na frente e vai ser entrevistado pelo irmão Osmar. Ele vai contar a sua experiência de como foi o seu encontro com Deus do ponto de vista de vida saudável. Irmão Rui Davidson Confieiro, por gentileza. Nós temos 5 minutos britânicos, viu, Rui? E se for brasileiro, a gente não chega lá. Rui, vocês, a questão de alguns meses, está passando por rol das pessoas ovo-lacto-vegetarianas. É isso mesmo? Eu gostaria, antes de dizer alguma coisa, eu gostaria de dizer aos queridos irmãos, em primeiro lugar, o meu profundo agradecimento pelas orações que os irmãos fizeram em favor desta pessoa. Eu gostaria rapidamente de contar a minha experiência. No mês de março eu estava com sérios problemas e fui até o urologista. E ao chegar lá, ele disse-me que eu precisava passar por uma cirurgia da próstata. Não iria adiantar a medicação que seria paliativa. E eu fui submetido a esta cirurgia. E após o ato pós-cirúrgico, depois de 15 dias, eu retornei para saber do resultado da biópsia do que foi retirado da minha próstata. E quando ele me disse do resultado, embaixo dos meus pés abriu-se um buraco tão grande. Eu não conseguia ver a luz do sol. Fiquei realmente muito traumatizado, porque ele disse que eu estava com câncer. E aí então, prezados irmãos, começou a minha luta. E ele disse: olha, mas fica tranquilo, isso não é nada. E depois então, irmãos, de alguns dias visitando um cliente meu, ao fazer a assinatura da revista Vida e Saúde, ele disse-me: olha, ô tio Rui, eu conheço essa pessoa desde pequeno, o senhor está muito preocupado, o que está acontecendo, tio Rui? Eu disse: não, não é nada. Não, tio Rui, eu te conheço. E eu contei a ele. Ele disse: olha, tio Rui, eu vou mandar você para minha mãe,
A minha mãe estava em fase terminal, com câncer do intestino, usando bolsa. Eu vou mandar o senhor para ela vai dizer o que o senhor vai fazer, tio Rui. E ao chegar lá, ela disse-me: o seu problema isso não é nada. Você vai usar uma fruta que eu vou lhe dar. Chama-se noni. Vem da região vulcânica lá dos Incas. E eu estava em fase terminal. E graças ao bondoso Deus, hoje eu não tenho mais nada. Fazem 6 anos. Amém? Eu peguei com as 2 mãos aquelas frutas, levei para casa, minha esposa dedicadamente preparou para mim. E aí depois de 1 mês voltei novamente no médico. E ele disse: olha, já precisa fazer um exame para ver se nós fazemos a quimio ou se vamos fazer a rádio. Fizemos os 2 exames e trouxemos o resultado. Ele abriu o resultado, olhou para mim, olhou para o exame, e eu comecei a tremer. Um exame para ver a constituição óssea, e outro exame para ver como estavam os meus órgãos internos. E ele disse para mim: senhor Rui, se o senhor estiver preocupado em morrer de câncer, o senhor pode esquecer. O senhor pode morrer de qualquer outra coisa, menos de câncer. Amém? Amém. E aí então eu voltei para casa e tomei uma decisão. Eu, como comportor que sou até hoje, com a graça de Jesus, pastor da página impressa, como eu posso dizer ao meu cliente de vida e saúde que eu como carne? Os irmãos perceberam o problema? Como é que eu posso dizer ao meu cliente que eu tomo refrigerante? E eu tomei uma decisão. Fazem 5 meses que eu não como mais carne, não tomo mais refrigerante, aboli o açúcar e todos os produtos que me faziam mal. Eu sou o templo do Espírito Santo e não posso colocar nada que me faça mal nesse templo. Agora os senhores me perguntam para terminar: está sendo fácil? Não. A luta é grande. E todas as vezes que eu passo em frente de um restaurante e o cheiro da carne vem, eu faço, sabe o que, irmãos? Eu fecho os olhos e olho. Eu digo assim: Senhor, eu não posso comer cadáver, porque realmente é cadáver. Os irmãos que comem me perdoem. Eu só pude entender que a carne é uma desgraça depois da minha doença. Uma coisa que eu quero fazer é um apelo aos queridos irmãos. Quando Deus formou o homem à sua imagem, Ele não deu um contrafilé para ele comer, não deu maminha, não deu costela com mandioca. Sabe o que Deus deu para o homem? Frutas, vegetais. E é isso que nós temos que colocar dentro de nós. Os irmãos me perdoem, aqueles que comem carne, não estou criticando, apenas alertando. O tempo do fim está próximo. Ou a gente toma vergonha na cara, ou nós não vamos gozar da eternidade. Amém. Amém. Rui, você será diplomado. Infelizmente, por lapsus memória, a pessoa que tinha que trazer o diploma não trouxe. E quando nós tínhamos na direção do departamento da maneira concebida, ele diplomava. E você solicitou isso, o doutor Wellington gentilmente concordou e vai ser feito. E eu quero agradecer a sua presença. Esse testemunho seu é valioso. Mensagem de saúde nós temos, e você, o concordou, tomou a decisão mais certa da sua vida. Eu conheço o nome, os ex-irmãos Marlene e Israel Zaga
usa o nome na casa dele. Tá bom? Muito obrigado, viu, querido? Deus te abençoe.